Aleluia. Louvado seja Deus. A minha saudação aos irmãos nesta noite é com a paz do Senhor. Que esta paz habite e reine para sempre nas nossas vidas. É bom podermos mais uma vez estarmos aqui para podermos adorar ao nome do Senhor, exaltá-lo na beleza da sua santidade. De pronto que já nós queremos agradecer a Deus por ter nos trazido até este lugar, por estes 2 dias, por ter nos guardado na nossa vinda. E nós aproveitamos também para pedir a oração aos irmãos. Ao orarem, orem pelas nossas vidas, pois daqui a alguns instantes nós estaremos retornando a São Luís, pegando a estrada, e pedimos a oração dos irmãos para que Deus nos guarde nessa volta, no nome de Jesus, pois cada um de nós aqui nós temos compromissos durante a semana lá que nós precisamos estar cedo. Então, por isso nós retornaremos ainda agora à noite, pois se fosse possível, nós retornaríamos somente pela manhã, pois viajar durante o dia é bem melhor. Mas, por conta dos nossos compromissos que lá temos, é necessário que nós retornemos ainda hoje. E nós pedimos a oração dos irmãos e já também agradecemos a todos os irmãos que nos receberam aqui, aos irmãos que contribuíram com a nossa alimentação durante estes dias, aos irmãos que nos hospedaram. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue prosperando as vossas vidas no nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Vladimir. Como já falamos desde ontem, é o nosso amigo em particular, amigo de longas datas, e que Deus trouxe para trabalhar aqui neste campo, e que Deus tem feito coisas grandes através da sua vida neste lugar, e nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Kleber também, que é nosso amigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério no nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo Hebreus capítulo 2. E eu pediria, nesse momento, se você estiver próximo de alguém que não tem uma Bíblia, próximo de uma pessoa amiga que veio nos ouvir nesta noite, por gentileza, compartilhe esta leitura com ela. Em nome de Jesus, se aproxime dela, mostre a palavra a ela, faça com que ela acompanhe a leitura junto de você, no nome de Jesus. Aleluia. Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Também gostaria de pedir que nesse momento você não se movimentasse, não se movesse do seu lugar. Desse aqui agora a sua máxima atenção, por gentileza. Nós tentaremos ser bastante breves na exposição da palavra, bastante sucinto e objetivo naquilo que nós temos para falar aqui nesta noite. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz aleluia. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também em Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade.
Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para o que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém. Glória a Deus. Temos lido até o versículo de número 10 deste capítulo. O contexto imediato deste capítulo 2 é o capítulo 1, onde no capítulo 1 nós vamos encontrar ali uma descrição do escritor. Ele inicia a sua mensagem, ele inicia a sua escrita, ele começa falando que Deus, em outro tempo, antigamente, ele havia falado de diversas formas e de diversas maneiras aos pais através dos profetas, ou seja, Deus se utilizou dos profetas e da natureza e se utilizou de diversas linguagens para se comunicar com o homem, para se comunicar com a humanidade, para trazer uma palavra. E dentro dessas formas de comunicação que Deus se utilizou, Ele utilizou também os anjos. Ele utilizou também os seres angelicais para que eles trouxessem as mensagens ao homem. E dentre essas mensagens que os anjos trouxeram aos homens, nós encontramos a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento foi dado por Deus mediante os anjos, e aquela lei, ela tinha como objetivo inicial e principal dar instruções, orientações aos homens de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam agir na sociedade, de como eles deveriam se comportar no mundo, e a forma como eles deveriam glorificar o nome de Deus, que era o mais importante. Entretanto, todavia, nós encontramos o escritor também dizendo que nos últimos tempos Deus não mais falou através de profetas. Deus não mais utilizou a mensagem trazida pelos anjos. Mas agora, nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus está trazendo a mensagem através do seu amado Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E aí é isso que o escritor aos Hebreus vai chamar a atenção das pessoas a quem ele está escrevendo esta carta, para que essas pessoas atentassem com muita prudência, para que essas pessoas que estão recebendo esta mensagem, para que essas pessoas que estão lendo esta carta, para que essas pessoas que agora elas já se converteram, e aí essa mensagem, ela tem duas vias
dias que ela pode alcançar. Primeira, ele está falando com as pessoas que já aceitaram a fé, para que elas não negligenciem, para que elas não retrocedam, para que elas não voltem atrás. E também o escritor está falando àqueles que ainda não se voltaram para Jesus. Ele está falando com essas pessoas, para que essas pessoas, elas atendem de maneira diligente para esta mensagem que foi trazida por Jesus, para que elas atentem atentamente, diligentemente, com muita prudência, para que elas atendem para esta mensagem que foi trazida por Jesus. Como é que nós identificamos isso para que as pessoas tenham prudência? E aí aqui o escritor aos Hebreus, ele traz um peso de responsabilidade na mensagem. Ele fala de um peso da mensagem dos anjos. Ele fala que a mensagem que foi proferida pelos anjos, ela tinha um peso muito grande, ela tinha um peso muito forte. Ele vai dizer que a mensagem que foi trazida pelos anjos, a lei no Antigo Testamento, as palavras ditas aos pais pelos profetas, essa mensagem tinha um peso muito grande. Olha só o que o escritor, ele vai dizer assim, olha, porque no versículo de número 2 ele diz o seguinte: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, olha só, e ele diz mais, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha só o que o escritor está chamando a atenção dos ouvintes. Está dizendo, olha, a mensagem que os anjos pregaram, ela tinha uma firmeza. A mensagem que os anjos pregaram, ela tinha força. A mensagem que os anjos pregaram, ela tinha uma responsabilidade. A mensagem que os anjos pregaram, ela tinha poder. E aí aqueles que recusaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que não acreditaram, aqueles que desobedeceram, aqueles que transgrediram a mensagem que foi proferida pelos anjos, eles receberam o castigo devido, eles sofreram uma retribuição justa, eles foram castigados porque eles não acreditaram na palavra dos anjos. Olha isso, meu amigo. Agora o escritor está chamando a nossa atenção e dizendo: atentemos à mensagem que foi trazida pelo próprio Filho de Deus. Irmão, amigo, o que o escritor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se um anjo pregou uma mensagem no Antigo Testamento, e aí as pessoas desobedeceram a mensagem de um anjo, e Deus castigou essas pessoas, Deus trouxe condenação sobre essas pessoas, Deus trouxe maldição sobre essas pessoas. E agora o escritor aos Hebreus está dizendo que nos últimos dias, a mensagem que foi trazida da parte de Deus, não foi trazida por anjos, não foi trazida por profetas, não foi trazida por homens comuns, não foi trazida por qualquer homem. A mensagem do Evangelho da Salvação foi trazida pelo próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. E é isso que ele está dizendo para mim e para você, nos atentarmos diligentemente. Porque a mensagem que Jesus proferiu, ela tem um peso muito maior do que uma mensagem proferida por um anjo. O evangelho proclamado pelo nosso Senhor Jesus, ela tem um poder muito maior do que uma mensagem proclamada pelos anjos. Aí, meu querido amigo, meu querido irmão que nesta noite nos ouve, o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer que Jesus Cristo, ele foi feito por causa da sua natureza humana, pelo fato dele ter vindo como um ser humano.
O escritor aos Hebreus vai chamar a atenção para isso, dizer que ele foi feito um pouco inferior do que os anjos, por causa da sua natureza. Mas nesse inferior que ele foi, tornado menor do que os anjos, ainda assim ele se tornou mais poderoso do que os anjos, porque o escritor, ele vai dizer assim, que Jesus Cristo, ele foi coroado de glória, um pouco menor do que os anjos, mas que ele foi coroado de glória, porque no versículo 9, ele vai dizer assim, porque ele foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da sua morte. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, que o escritor aos Hebreus está escrevendo, o que ele está dizendo para os seus interlocutores, o que ele quer passar como mensagem para aquelas pessoas e que servem para mim, para você, aqui nesta noite, é o seguinte: nenhum anjo morreu por você. Nenhum anjo teve a capacidade, ou foi dado o poder a ele, de descer, se tornar um homem, semelhante a mim e você, ser levantado no madeiro, e através do seu levantamento, através de ser levantado naquela cruz, todo aquele que olhar para ele alcançar a salvação. Nenhum anjo desceu para morrer por mim. Nenhum anjo desceu para pagar o perdão dos meus pecados. Nenhum anjo desceu para padecer a morte na cruz. Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele foi feito homem. Ele desceu na terra, subiu o Calvário, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, pagando o preço e o perdão dos nossos pecados. Oh, aleluia! Foi isso que Jesus Cristo fez. Nenhum anjo tinha poder de fazer isso. Nenhum profeta tinha força para fazer isso. Mas ele veio, ele desceu, ele perdoou o meu pecado, ele perdoou o teu pecado. E nesta noite, ele está pronto aqui a perdoar pecados de todos aqueles que desejarem aceitar o seu perdão. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Querido, olha só o que o escritor disse. Eu enfatizo isso mais uma vez. O anjo pregou uma mensagem. Uma pessoa não acreditou, desobedeceu, transgrediu a lei. Essa pessoa foi punida e julgada e condenada. Jesus Cristo agora veio, pregou o evangelho e disse: olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus Cristo veio pregando o evangelho e disse: arrependei-vos, para que os seus pecados sejam perdoados, para que os vossos nomes sejam escritos no livro da vida, para que os seus nomes sejam arrolados nos céus. E aí, meu querido amigo, muita gente não está atentando para essa mensagem. Muita gente não está dando lugar a essa mensagem. Muita gente está negligenciando esta mensagem. Muita gente está fazendo caso desta mensagem. Eu falo novamente, para que você me acompanhe na mensagem e você entenda. Um anjo pregou, imagina, a pessoa não acreditou e foi condenada. Imagina você rejeitando a mensagem do Filho de Deus. Você não dando crédito à mensagem do Filho de Deus. Imagina uma pessoa abandonar a mensagem do Filho de Deus, negligenciar uma tão grande salvação.
É isso nesta noite que está atento, é isso que nesta noite que está diante dos nossos olhos, uma tão grande salvação, mediada por Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz o escritor no versículo de número 10: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o príncipe da nossa salvação. E nesta noite Ele estará aqui para salvar você. Nesta noite Ele estará aqui para perdoar o teu pecado. Nesta noite Ele estará aqui para escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Atentemos, queridos, para essa tão grande salvação. Não deixe essa oportunidade passar na sua mão nesta noite. Não deixe essa oportunidade sair das tuas mãos nesta noite. Agarre ela com força. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para você. O inferno foi preparado para Satanás, foi preparado para os anjos caídos, foi preparado para os demônios. O inferno não foi preparado contando com você, não. E é por isso que a mensagem nesta noite, ela não pode ser negligenciada. Nesta noite, entregue a tua vida para Jesus. Livre-se do inferno, livre-se da condenação, livre-se da justa retribuição que Deus dará a todos aqueles que rejeitarem a mensagem. Ei, aqueles que não atentarem diligentemente, atentamente, cuidadosamente, com coragem, com ousadia, com determinação para essa mensagem, o texto está implícito dizendo: essa pessoa vai receber uma justa condenação. Vai ser um condenado justamente, porque a oportunidade foi dada, a oportunidade foi outorgada, mas deixou escapar por entre os seus dedos. Por gentileza, fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar alguém que nesta noite ouviu a mensagem e que agora quer entregar a sua vida para Jesus. Quer nesse momento atentar diligentemente a esta mensagem, a essa tão grande salvação que foi outorgada por Deus através de Cristo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Entregue a tua vida a Jesus agora, em nome de Jesus. Todas as correntes agora sejam quebradas. Todos os grilhões do inferno agora sejam despedaçados pelo poder do sangue de Jesus. Sai do seu lugar agora. As correntes que te prendem nesta noite estão sendo quebradas no nome de Jesus. Seja liberto agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, levante a sua mão e venha. Entregue a tua vida a Jesus Cristo nesta noite. Não perca esta oportunidade única que Deus entrega na tua mão nesta noite. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saia do seu lugar agora e vem. Em nome de Jesus, venha. Deus tem salvação para você. Deus tem salvação para a tua alma. Deus tem salvação para a tua vida nesta noite. Venha,
Venha mesmo agora, saia do seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha, aqui não há nenhum tipo de preconceito. Jesus te ama, Jesus chama você, para você atentar diligentemente a esta salvação que Ele coloca diante de você nesta hora. Venha nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Glorificamos o teu nome para que, ó Deus amado, nós continuemos, ó Deus, com a nossa visão, com a nossa mente, o nosso coração voltado para esta salvação. Não nos deixe negligenciar essa salvação. Não nos deixe rejeitar essa salvação. Não nos deixe retroceder dessa salvação. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja no Japãozinho. Abençoa a tua igreja em Lagoa da Cruz. Olha, meu Deus amado, para o pastor Kleber. Olha para o pastor Vladimir. Olha para o pastor Cleitáfenes, ó Deus. Continue abençoando os teus servos. Continue guardando, meu Deus amado, esta obra para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.